noite, pessoal. Estamos começando mais um podcast. Eu sou Leopoldo Campos, ao meu lado, Eric Moura. Boa noite, pessoal. E hoje a gente está com, acho que é o primeiro do meio que nós trazemos Isso. aqui, né? Mais conhecido é o Francisco Nixon, não é isso? Mais Exato, conhecido como Coronel Coronel Nixon. Nix. exato. Obrigado por ter vindo aqui, Coronel. Boa É um noite, prazer Coronel. ter o senhor aqui com a gente. Eu sou meio suspeito para falar, né? Que a minha família toda é militar, então sou um pouco suspeito. E aí a gente começou a pensar nessa nova roupagem que a gente está trazendo para essa nova temporada, né, nos programas e trazer figuras que tenham histórias marcantes para contar, que tenham curiosidade sobre, não só sobre o Piauí, né, mas sobre vivência também, que possa ter é, lições a ensinar também, né? Então, por que não trazer uma pessoa que viveu, né, sobre, como se pode dizer, uma linha de regras e tudo, que lá em casa era o exército é que faz o homem, né? Então, é uma pessoa que vem dessa linha, né? Então, deixo aberto aí o microfone ao Coronel para falar um pouco da sua história, né? O senhor não é daqui de Teresina, né? Exato. Primeiro, Eric, Leopoldo. Satisfação conhecer vocês pessoalmente, né? Também. A gente só conhecia vocês ali através Das da câmeras. telinha, do podcast. Parabéns, tá Obrigado. bacana. Obrigado. Muito bacana mesmo, dá gosto de a gente assistir, as pessoas estão convidando. Me sinto muito honrado pelo convite e fazer parte desse seleto grupo que vocês estão É, convidando, trazendo, né? A gente aprende cada podcast desse que a gente acompanha, vê, a gente vai vendo ali, conhecendo as pessoas que fazem nosso Piauí, nossa Teresina. Então é muito importante. Muito obrigado pelo convite. E mas você falou aí do Exército, né? Sim. Sim, o Exército faz parte da minha vida, não tem como dizer que não foi. Meu pai é militar, então influenciou muito minha vida, minha carreira, minha profissão, né? Ainda sou militar da reserva, na reserva remunerada. Então, o Exército Brasileiro faz parte de tudo quando se refere a mim, né? Mas a minha família, né, que realmente me influenciou. Muitas vezes algumas pessoas perguntam, Leopoldo, Coronel, seu pai influenciou muito na sua carreira militar. Sim, claro que influenciou, né? Foi uma pessoa muito humilde, uma criança muito humilde, e o Exército deu oportunidade de vida para ele, né? Ele, ao entrar, foi servir o Exército, serviço militar obrigatório, aí foi voluntário e conseguiu aquela oportunidade de mudar, cresceu lá dentro, de soldado, foi sargento, tenente e foi para a reserva como primeiro tenente do Exército Brasileiro. E ele conseguiu dar educação para mim, para as minhas irmãs, e hoje a gente tem uma vida bem diferente daquela que foi a vida dele como infância, né? Eu tive a oportunidade de ter educação. Mas a minha mãe também influenciou bastante. Minha mãe, eu acredito que foi a grande influenciadora, a grande motivadora na minha profissão. E eu só vim perceber isso depois de quando já era capitão, major, que eu A vim mãe perceber. que tem toda aquela preocupação, né? Meu filho lá no Exato, exército, a minha tinha exato. muito. Então a gente era uma família militar tradicional, você conhece, tem parentes militares, né? Sim. Acredito que você deve ter noção como é. Então meu pai mudava bastante de cidade, de estados, né? E eu também, como na minha carreira, terminei fazendo isso aí. Mas era meu pai, minha mãe, eu e depois duas irmãs. Era aquela família militar, sempre mudando de lugar. Até que um belo dia, algumas perguntas, o pessoal me perguntava para criança, ainda muito pequeno, perguntava, e aí, vai seguir a carreira do pai? Vai ser militar? Eu, criança, via aquela vida do meu pai, como é que era, ele chegando dos acampamentos, muito cansado, extenuado, criança, rapaz, esse negócio é pesado, não sei se vai dar certo não, né? Não quero mais jogar bola, brincar, eu quero é brincar. Eu era muito pequeno. Até que um belo dia, eu tinha 9 anos de idade, e a gente foi para uma festa no quartel, era um churrasco com fraternização de final de ano ali, a família militar estava presente, e a minha mãe começou a mostrar ali, começou a falar alguns detalhes do que a carreira militar, né? Mostrando, olha como é que é aqui, todo mundo, há uma família em torno disso, e me mostrou um tenente. Um tenente, eu vi que era um cara novo, tinha 20 e poucos anos, e ele era o chefe do meu pai. Meu pai já com
quase 40 anos, né? Então eu olhava assim, rapaz, como é que é esse tenente aí? Ela que me explicou, não, ele fez a AMAN, Academia das Militar das Agulhas Negras, ele foi todo me explicando como é que é, e aquilo me gerou uma curiosidade muito grande. Então, eu pedi pro meu pai que eu queria conhecer o quartel, ele me levou, começou a ver a rotina, e o tenente, cadê o tenente? Quero ver o tenente. Aí me levou o que que o tenente estava fazendo, e era um momento de educação física, né? Ele, o guia da educação física, você sabe bem o que que é, né, Erika? Você viu o exército lá, no NPOR. E me ouvi, rapaz, eu quero ser isso aí. Eu tenho que ser tenente. Eu tinha 9 anos. Eu quero ser tenente, minha mãe tá certa. E tinha mais, né? Eu era tenente novo, já minha mãe mostrava ele já é independente economicamente, já tem como comprar o carrinho dele. Então é por aí mesmo. E eu decidi que tinha que ser tenente. Até que chegou uma idade, eu tinha 11 anos, e chegou o resultado da vaga para mim entrar no Colégio Militar de Fortaleza. Na época nós morávamos em Fortaleza e meu pai foi transferido para Paraíba, Campina Grande. E aí a decisão. E aí, entra no Colégio Militar de Fortaleza ou vai seguir a família, né? Na época, o colégio militar era interno, né? Exato, tinha essa possibilidade de ser interno. Você podia ser externo, interno ou ainda tinha um semi-internato. Você passava o dia no quartel, não, no colégio e finalzinho da tarde ia para casa, né? Ia para casa dos parentes, né? Ou da família, tinha gente que preferia. E a gente ficou aquela dúvida, meu. Pô, vou sair da minha casa, da minha mamãe, da comidinha caseira, né? Então, balancei bastante, mas para alcançar aquele sonho, aquela vontade de ser tenente do exército, eu tinha que encarar Qual era a idade? quando eu tomei essa 12, decisão, eu tinha, de colégio militar, eu tinha 11 anos. 11 anos. 11 anos. E entrei no colégio militar no ano que eu fiz 12. E fui para o internato. E foi ali a decisão que A família marcou do a senhor minha foi para vida. Paraíba, né? E o senhor ficou em Fortaleza. Exatamente. Então, meu pai e minha mãe, meu pai foi transferido para Campina Grande. Eu cheguei aí com eles para lá e foi lá que eu tomei essa decisão. E aí, decide aí, filho. Meu pai só botou pressão e saiu. Minha mãe, e aí, o que tu vai querer? Eu pensei, não, mas eu vou ser tenente, eu quero ir lá para o colégio militar. E foi, um menino de 11 anos, pro internato, morar lá no colégio militar. E no início foi um baque muito forte. Um dia que meu pai foi me deixar, foi um momento assim que eu só lembrar daquele momento, ainda tenho lembranças pesadas, né? É aquela sensação de estar sozinho. A realidade é totalmente diferente. É, exatamente. Mas fui muito bem recebido lá pelos amigos que foram feitos, grandes amigos que eu fiz no internato. Não foi uma vida fácil, mas longe de ser a, É mais difícil, o né? que eu imaginava, exatamente. Então foi bom, foi muito produtivo para mim. E sempre que eu encontrava dificuldades, eu lembrava, ó, o caminho é esse, para me ser tenente, eu tenho que permanecer aqui. Dificuldade de gerenciar sua própria vida, ainda um menino, nem um adolescente, um pré-adolescente. Então meu pai me mandava o dinheiro para me gerenciar no mês, fazer eu pagar o colégio e sobreviver. Era um tantinho assim, sobrava muito pouco, né? Meu pai também não tinha essas condições grandes. Mas aquilo ali, eu considero que ali começou a minha carreira militar. Não oficialmente não conta para o serviço, não é isso? Mas você está morando dentro de um quartel, Eric, que você conhece bem. Assim, né? A alvorada na corneta lá, alvorada. Né? Levantar para fazer a Tinha barba, serviço também lá, tinha né? serviço. A levantar, fazer a barba, vestir a farda, passar a sua farda, entrar em forma, ir marchando, café, Xerife de rancho. turma. Exato. Então, você imagina tudo isso aí, né? Continência, apresentação individual, atividade física, enfim. Então, para mim, a carreira militar começou ali, morando num quartel, né? Então ali começou e foi uma decisão que marcou muito a minha vida. Momentos de a gente pensar em desistir, vários momentos pensar em desistir, mas a gente prosseguiu, Foram tá? quantos anos foram de colégio O colégio militar? militar foram 5 anos. Aí Eu logo fui até o após. segundo ano e aí veio outro momento de parar e refletir, né? Que eu tinha que fazer o concurso para a SpaceX, que é a Escola Preparatória de Cadete do Exército, que é o que dá acesso para a AMAN. A SpaceX, ela estava passando uma transição, ela era, na minha época, era só o terceiro ano, um único ano. Hoje ela não é mais o terceiro ano, hoje ela é como se fosse um primeiro Primeiro ano ano da AMAN, né? da AMAN, é como se fosse já a graduação, né?
Então eu tinha que tomar aquela decisão e eu adolescente, comecei a ver algumas outras profissões, conhecer mais um pouquinho do mundo. E eu me perguntava muito, rapaz, será que é isso que eu quero? Será que eu tinha dúvida, né? E achava às vezes que não ia conseguir passar no concurso. Mas Deus quis ali, a gente passou na prova da SpaceX. E fomos morar em Campinas, São Paulo, onde fica sediada a escola. E foi, eu diria, um ano assim, transformador para mim na minha vida, muito forte. Um dos anos mais difíceis da minha vida. Conheci um pouco da realidade do nosso país, né? E Fortaleza ainda é minha região, né? Então, primeiro, o impacto foi logo do frio. Campinas é um lugar frio comparado com o nosso Nordeste. Eu não fui preparado com agasalhos, né? Comecei o ano sem levar muito a sério o estudo, quis levar no mesmo ritmo que eu levava o colégio militar lá. Então, sofri, as notas não saíam como eu desejava. Saudade de casa, muito maior do que era do colégio militar, como era Campina Grande mais próximo de Fortaleza. Meu pai e minha mãe conseguiam se fazer presente com uma frequência melhor do que Campinas, que minha mãe só foi na formação, né? Então, foi um sofrimento grande e sofri um pouquinho de preconceito por ser nordestino. Não na escola, mas na cidade de Campinas, saí ali, de São Paulo, a gente foi alguma coisa, eu senti, ele percebeu que ia ser nordestino, né? Então aquilo ali é ruim pra gente. E a gente comecei a entender o que é o mundo, como é que as coisas são diferentes. Então foi um impacto muito grande, mas a gente superou, passou. No final do ano conseguimos passar de ano e fomos para a mão. Só Sim, um pois ponto que eu não. lembrei agora, Coronel. Eu lembro que em 2010, como eu te falei do senhor, 2010 não, minto, em 2004. Foi 2004. 2004 eu tinha 10 anos, por isso foi 2010. E aí meu tio tinha acabado de ser chamado para ser professor da SpaceX. Da SpaceX. Uhum. Aí acabei indo para lá, conhecer e tal, porque meu tio era como se fosse um outro pai para mim, né? E ele queria que eu, era o único neto da família até então, fosse militar também. Entendi. E Uhum. aí fomos para Campinas, teve... Tu conheceu lá a SpaceX, né? Conheci a SpaceX, a Vila Militar, o lago, Isso. tudo conheci lá. Uhum. Foi na E frente aí ali. chegamos na época da formatura, né? Entrada O dos prédio rosa, né? portões, tal, Prédio prédio rosa. rosa, entrada dos portões, aí eu olhei assim, não tem uma formatura que eu não fique todo arrepiado. Mas Começa, marca mesmo. começa as canções, você vai vendo e tal. E aí eu fiquei olhando assim, tá, vou tentar. E aí só pra a gente resumir, Sim. quando eu fiz 15 anos, aí eu morava em Picos, vim aqui para Teresina, coisa rápida. E aí chegou o momento da SpaceX, né? Uhum. Fui 25BC, fiz o primeiro dia de prova. E aí, acho que no primeiro dia de prova era português, geografia. Não, sei que ia a redação. Até que gostei das provas. Quando cheguei em casa, bateu o medo. Se eu passar, eu vou ter que ir. É a sensação que eu tive. Aí Exatamente. eu sentei na cama e fiquei, comecei a chorar desesperado. Na época eu tava morando com meu pai e minha mãe separado, minha mãe dizendo, vai, você vai ser militar, sei que nem seu tio, tal, tal. E aí meu pai sentou e disse, se você não quiser ir, Hum. não vá. Meu pai também é sargento aposentado, Uhum. e aí ele falou. Aí foi o que eu tava perguntando pro senhor, porque o exército, ele falou, ou você vai por vocação, ou é necessidade. É. Não vá achando que vou entrar para ver como é que é lá Ah, não, não é não se segura, não. não é dessa maneira. E aí desisti. Disse que não ia. 2012, lá vai eu de novo. Tava naquela pressão, maioridade, querendo ter alguma renda, surge a oportunidade da NPOR. Lá vai o Aí Eric de aproveitou novo, lá, né? lá dentro. E é como eu falei para o senhor, Mas valeu, não valeu, valeu Eric? a pena, Valeu. valeu a pena. E só Tive, sabe, só entende quem passa. Quem entra no Exército Brasileiro, seja como soldado, temporário, agente temporário, sargento de carreira, oficial, temporário, oficial de carreira, seja área de saúde, seja qual for a área, só entende quem passa ali. E pode até achar ruim, Leopoldo, Não, naquele período. eu fui dispensado, porque Ah, eu tive cálculo renal no começo do ano de 2010. Ah, Eu fui me apresentar em setembro de 2010. Aí tem aquela parte da vistoria física, né? sim. Que é É. tira a calça para ver, Entrou na né? inspeção de saúde, Inspeção de né? saúde. Aí eu, rapaz, como é que é esse negócio? Porque lá, na hora que entrou na sala, eu era dessa aqui, essa porção tinha umas 10 pessoas atrás de mim. Eu tava virado para a parede.
Aí, bora, eu já tava triste, baixei a cabeça, fui começando a abrir aqui. Aí ele, quem foi que fez cirurgia? Levei até a mão aí. Cirurgia de quê? O cálculo renal. Ele tá dispensado. Ó, Ah, simbora. Ô, eu, cálculozinho em Salvador, hein? rapaz, doeu no começo do ano, mas me salvou, né? Imagina. Mas precisava, tinha que ter passado. Não, aí eu Passado, tentei Tinha que ter fazer passado. para engenheiro da Marinha e depois para oficial de máquinas da Marinha, né? Só que tem um limite de 29 anos. Sim, sim. Aí a parte de engenharia da Marinha foi quando eu fui voltando para engenharia civil, aí eu falei, não, vou ficar meio por aqui. É que ele não sabia que na Marinha tinha que nadar. E aí, quando chegou lá. Olha, não, aí na Força Aérea tem que saber voar também. Esse detalhe, né? É isso Mas aí. nega essa regra de três para tu ver. Mas enfim, é aquela coisa. Eu acho que todo mundo devia passar pelo exército. Não fui o melhor militar, mas trago Agregou, né? boas Ficaram lições, bons ensinamentos boas aí. lições de Eu lá tenho, da eu época. tenho convicção que isso, apesar independente da profissão que você seguiu depois, né? Eu tenho certeza absoluta que em momentos da tua vida tu lembrou de coisas que você fez no quartel, nem que seja para reforçar a tua autoconfiança, né? A tomar uma decisão. Então eu acredito que faz bem, muito bem, né? Para o cidadão, Não, como faz sim, crescimento humano, faz sim. né? Faz É, eu, toda a diferença. é, durante a pandemia, eu encontrei um amigo, né? Fui a um comércio aqui na padaria e um rapaz me atendeu e ele identificou, falou que tinha sido meu soldado lá no 25, né? A gente conversou tal, eu não lembrei dele. E ele falou isso. Pô, Ronel, na época eu não gostava, não. Eu entrei voluntário e depois fiquei rezando para ir embora. Hoje eu vejo como eu tenho saudades, como é bom, os amigos que eu fiz no exército. Então ele falando ali, por poucos minutos que a gente conversou, até parecia dois amigos que se reencontraram, apesar de eu não conhecer. Então a gente vê como marca a vida das pessoas, e assim como ele, tenho muitos conhecidos amigos em Teresina, em outras cidades do Brasil, que pensam da mesma forma, né? Por isso que tem tantos grupos de reservistas. Gente que fez o NPR, né? Tem lá Sim. os grupos, pessoal, de Eu grupo de tenho eu tenho WhatsApp, grupo se da minha turma encontram, até hoje. não é Da minha verdade? turma até hoje. Então, e é muito mais forte que aqueles grupos de faculdade, curso de Sim. formação, né? Tem gente que se reúne, tem gente que viaja, faz viagem para se encontrar em cidades. Então fica um laço muito forte de amizade, de Meu respeito. pai saiu do É quase uma exército. irmandade. Meu pai saiu do exército acho que em 93, por aí, 92. Até hoje tem os amigos dele da turma dele de quartel. Quando meu pai vem para Teresina, se reúne todo mundo, faz encontro Não anual, é? tudo E é muito bom você. Às vezes você não é nem da turma, você chega lá, é. você começa a relembrar, Não, e as histórias se contam, as mentiras, exagero, né? É tudo muito eu parecido. sou tratado pelos colegas do meu pai como se fosse família mesmo. O Uhum, pessoal chega, ó, tá precisando de alguma coisa e tal. é, Não, mas é como se fosse uma família mesmo. Ali pra uhum, eles é um negócio bem legal, assim. Tanto quando eu vejo também com o meu tio. sim. Também ele se reúne Hoje com o teu tio pessoal. tá em Resende, em O meu Campinas? tio tá Em Campinas? na AMAN, Em Resende. tá em Na Resende. cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro, né? Onde Isso. fica a AMAN. Isso, ele tá Uhum, lá, a filha dele tá na AMAN como cadete, né? uhum, E ele conseguiu transferência para lá e tal, para servir lá também como entendi. civil, Uhum. para ficar perto da Ele já está na reserva, né? já tá Como na eu, reserva. reserva numerada. Ele deve ter sido contratado para ser PTTC, né? Isso. Prestador Já- de tarefa por tempo certo, que é o Isso. que fala, né? Só Então, pode acho que ficar só 8 anos também, né? tem um limite de Até tempo. hoje. Essa legislação ela já teve algumas mudanças, eu não estou atualizado como é que está funcionando Não, hoje. mas Mas tem aí um limite, realmente. isso, mas aí vamos voltar lá. O senhor foi para o colégio militar, Depois do SpaceX, SpaceX. terminei. Então, o SpaceX foi Em um que ano ano o senhor estava na forte. SpaceX? Foi em 91, foi o ano que eu fiz a SpaceX. Aí depois, em 92, a MAN, comecei. E você conversar com qualquer oficial de carreira que fez a MAN, oficial do Exército, eles vão dizer que a MAN foi um ano pesado, foi difícil, o primeiro ano, muito complicado. O que marcou a vida deles foi esses anos na academia, Porque pesado. o resto Para mim, foi mais tranquilo. maravilhoso. Foi maravilhoso, né? Para mim, o ano pesado foi a SpaceX. Para mim, foi uma dessa readaptação, Essa outra. virada da chave Eu acho mesmo, que né? toda essa experiência que eu tive do internato, né, criança internato, e na SpaceX, aquele impacto social, é outro ambiente, parte de região, cultural, né? Cultural. Então, isso tudo deu um choque. Quando eu cheguei na academia, cara,
o meu sonho de ser tenente estava tão perto de acontecer. E cadete, para mim, era uma coisa assim, intocável, né? Ser o cadete da AMAN. Eu via antes assim, uma coisa tão distante. E agora eu era um cadete da AMAN. Eu tinha muito orgulho daquilo ali, Tava sabe? bem pertinho de ser o Eu era, tenente de Lamar. eu era tão feliz que qualquer sofrimento para mim era motivos para sorrir. Para ir para um acampamento, ficar ali 5 dias fazendo marchas Pra ir noturnas, pra deslocamento, montanha. frio, fome, né, ralação, corridas forçadas. Rapaz, para mim eu fazia tudo com o maior prazer, maior alegria. Eu fazia tudo com raiva. Eu tô falando, eu acho que foi um desejo, né? Então, de infância de querer É, ser, aquilo isso só me isso eu motivava. admiro muito em todo mundo que vai, porque realmente é uma vocação, uma pessoa. Porque, pô, o cara. Tinha um sargento na minha época que. Hoje eu vou correr pouco, hoje eu vou correr 15 quilômetros. Eu ficava, porra, É pouco. pouco, pô, tô correndo um, tô morrendo. O cara veio dizer que 15. E tinha Mas sargento acostuma, né? maratonista e tal. O Você cara. vê hoje gente aí, tá na moda correr, né? Hoje, Uhum, pra saúde, né? Muita é. gente eu tenho que voltar a correr, né? Tô precisando para recuperar a saúde adequada. Aí eu, se eu saí em que ano da AMAN? Aí foi 92, 3, 4, 5. Ano 95, quando me formei, cadete e saí tenente. Então ali para mim, eu tenho até essa foto guardada até hoje, que é o dia da formatura da AMAN, quando eu A botei o pé espada, fora. né? Recebe ali, entrega o espadinho, tem espada, formatura, final. A minha mãe foi, né? Então é um dia assim muito marcante na vida da gente. Então você vê Acho assim, muito foi um bonito. sonho iniciado lá com 9 anos de idade, que ela me falou que era ser um oficial do exército, que era ser um tenente do exército. E de repente naquele dia, poxa, agora eu sou um tenente do exército. Então, para mim aquele dia foi marcante, foi uma conquista demorada. Quantas vezes eu no internato, eu na SpaceX, eu na AMAN, lembrava, meu Deus, será que eu vou conseguir ser tenente? E esse dia chegou lá, né? Então, Aí para mim foi você muito. foi pra qual cidade? Eu fui para Petrolina, Pernambuco, 72 Batalhão de Infantaria Motorizada. É o batalhão que faz aquele estágio de Caatinga, Sim, sim. Ah, né? sim. Então foi muito bom ali também, fiz Caatinga é muitas bom amizades. também. É, Caatinga é bom. é. À tarde, durante o dia é quente pra caramba e à noite frio. Muito frio. Frio, Conheceu coitado. lá? Eu Conheceu conheci. lá? Mudou bastante, né? Muito bem. Então foi um quartel também que eu gostei bastante, uma cidade que eu fiz muitos amigos. Gostei tanto lá, que quando eu saí da ESAO, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, né? Saí da ESAO, eu pedi para voltar para Petrolina. Voltei a morar como capitão. Adorei lá. Achava que ia comandar um quartel em Petrolina. E quis o destino e me colocou em Teresina, uma cidade que eu Só não, uma nem gostava. curiosidade, Coronel. Uhum, claro, por É, favor. você sai segundo tenente, né? Primeiro tenente. E aí tem os cursos que você precisa fazer para até chegar vou dizer assim, o carro de comandante, né? Uhum. A, a, a promoção, ela vem de qualquer maneira. Pronto, vou De tentar te qualquer explicar. Vou forma, até né? te contar a história que eu vivenciei, Aham. porque, na verdade, a turma vai seguindo igual. A turma formou da AMAN, aquela turma daquele ano, 95, minha turma. Então, a gente vai sendo as promoções praticamente iguais. Uhum. O que diferencia é as levas durante o ano. Tem uma primeira promoção em maio, se eu não me engano, aí tem outra em agosto, outra em dezembro. Então, divide a turma em 3, 4 partes, mas ela vai sendo promovida igual. E o Uhum. que diferencia isso é a classificação da AMAN, né? Então, vai sendo praticamente igual. Quando a gente é capitão, a gente faz um outro curso, vai todo mundo para o Rio de Janeiro, fica um ano lá estudando, vai a família e tal, e a gente se reencontra, né? Então, quando eu fui fazer esse período de tenente e capitão, eu acho que eu não fui o tenente. Eu poderia ter sido melhor. Eu não fui um tenente ruim, mas eu acho que não tinha muito objetivos profissionais na vida. Eu era tenente, estava tão feliz com a minha profissão, né? Então ia curtindo, né? E estava me dedicando ao dia a dia do trabalho. Faltava um pouco de objetivo dentro da carreira. E quando eu cheguei, a gente chega, capitão volta lá, encontra toda a turma e começa a ver, o cara mudou, mas é um monte de menino se reencontrando, né? Tudo com Uhum. 30 anos de idade, essa média. Parece aquele monte de menino se reencontrando, né? Volta o tempo, um momento muito interessante. Mas eu não sabia o que ia diferenciar lá na frente. Eu não tinha esse momento. Até que um dia, eu conversando com um chefe,
Eu vi ele estudando muito, todo dia, e eu morava lá em Rondônia, Porto Velho, né? Então tinha um chefe que era capitão, e ele estudava demais, estudava todo dia, estudava, intervalo de almoço não estava estudando, e dizia que chegava em casa, ele estudava até 1 hora da manhã, 2. Eu falei, por que que o senhor está estudando tanto, capitão? Ele, não, porque eu quero fazer a ICEME, a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, tinha um concurso. Mas é tanto estudo assim, e qual é a vantagem disso? Eu não entendia, né? Até que ele me explicou que tinha que fazer essa escola, um concurso, né, entre todos os militares, e essa escola é que habilitava para ser assessor general, comandar a unidade e prosseguir para ser general, né? Então já era um grande corte na turma, né? Então seria necessário para se comandar um batalhão, para concorrer a general, tinha que ter SM. Ali eu aí eu passei a observar, né? Eu vi ali um coronel antigão dentro daquele quartel. Eu servia na 17ª Brigada de Infantaria de Selva, lá em Porto Velho. Eu vi coronel antigo, cheio de curso operacional, Brigada de Selva, PQD, os especiais. E de repente chega um major novinho. Esse major chegou da SM. E eu vi o general fazendo reunião e chamava os majores. Eu não entendia aquilo. Pô, mas E não o chamava. coronel não fazia. É porque ele chamava o coronel. Não, não é possível. Então, não estou entendendo o que era. E era um tenente ainda, saindo capitão. Capitão EV, como fala, né? Ela sai capitão, não tem exal ainda. E aí eu comecei a entender. Ah, rapaz, é porque o cara... Me explicaram, né? Então, o cara tem a escola de comando do Estado-Maior, o major. Então, ele tem qualificações, ele aprendeu estratégicas, táticas, conhecimentos que é para assessorar o general, né? Ele tem vários conhecimentos atualizados para assessorar o general. E quem vem, que a AMAN, ela prepara o tenente e um pouquinho do capitão. A ESAO, essa que a gente fez como capitão, ela vai preparar o capitão para assessorar o coronel comandante do quartel, né? Isso aí. E a ECM vai assessorar, vai preparar o cara para ser assessor general, para ser o comandante do quartel. Entendeu? Vai por escalas, né? Então ali eu percebi. Pronto, é isso aí que eu tenho que ser, né? Eu tenho um amigo que hoje ele acabou de sair, acho que saiu capitão no passado, o Pedro. Ele até é lá do 25BC. E aí uma vez, uma das... Sei, o Pedro, o Capitão Pedro. É uma... Mas ele tá na reserva, né? Não, não. Não? Não. Ah, não. Acho que Conheci um o Pedro. nome de guerra dele é Barros. Depois eu mostro aqui pro senhor pra ver se eu lembro dele. Certo. E aí ele falando, né, ele, porra, estudei pra porra pra ir pra SpaceX. E estudei na SpaceX, na AMAN, me matava de papirar e achei que tava de boa. Tranquilo, né? Aí veja, agora Não, de boa ele tava, assim, porque ele poderia chegar a tenente-coronel de boa. Mas é uma coisa que eu admirava nele. Porque tem outra coisa também é o seguinte, não é obrigado todos quererem comandar, nem é sonho de todo mundo, né? Tem aqueles que querem ser comandante, tem aquele que não tem perfil, não quero ser comandante. A coisa que eu admirava nele, que também o senhor contou da história, e vi do meu tio também, porque quando o meu tio veio da brigada paraquedista, quando ele foi fazer que veio com capacete e tudo, e ficava tudo na casa do meu avô. Sim, sim. E aí o Pedro, ia lá que a gente chamava Pepeu na época, o Pedro vinha, aí ia lá em casa, olhava as coisas e dizia, eu vou ser militar. Pedro com 18 anos e tudo, tentando SpaceX. Olha. E hoje o cara tá lá. E ele sempre dizia, conseguiu, né? Conseguiu. Isso aí... Assim como eu tô contando a minha história, pode ter certeza que tem muita gente. O senhor falou que muitos militares com essa história parecida. Saiu mais da parte operacional para ir para a parte estratégica, não? Então, vamos dizer assim, como eu falei, então o tenente não tinha muito objetivo até ter essa conversa com esse capitão, né? E ele me mostrar porque ele estava estudando e ele passou na prova. Eu vi quando ele passou, no dia que ele passou, a quantidade de ligação telefônica que ele recebeu, a quantidade de amigos ligando, parabenizando. O general saiu da sala dele, foi lá na sala dele, deu os parabéns. Rapaz, esse negócio é bom demais. É o objetivo do Nixon, do tenente Nixon. Rapaz, esse negócio é bom demais, é bom mesmo, né? Porque todo mundo dando os parabéns para esse cara, parece que ganhou na loteria. Então eu vi assim com uma coisa realmente valorizada, né? E ali já brilhou os olhinhos, né? Rapaz, esse negócio eu acho que eu vou buscar isso aí. Eu tenho que ser. Eu ainda sou um capitão EV, né? Capitão sem a ESAO, mas eu tenho que ser queima. Eu tenho que ser queima, eu quero comandar um batalhão.
né? Eu comecei a encontrar um objetivo dentro da carreira ali. E aí eu fui para o Rio de Janeiro fazer ESAO. Quando chegou lá, minha esposa engravidou, meu primeiro filho, meu único filho, o Yuri. E durante a gravidez foi uma gravidez de risco, né? Ela já tinha tido um aborto antes, então a gente ficou muito estressado. Abalou bastante, me atrapalhou um pouco no estudo na ESAO. E para lá foi minha sogra, foi a minha mãe, foi para o Rio de Janeiro para ajudar ali, a cuidar e a aguardar o nascimento do Yuri. Só sei que um dia, no pré-natal, eu levei, eu morava a ESAL fica na Vila Militar do Rio de Janeiro, um bairro distante, né? Um subúrbio. No Realengo, né? Deodoro, aliás. É, Deodoro. Deodoro. Isso, Marechal Deodoro, exatamente, Deodoro. E é bem distante, tu conhece o Rio, né? Conheço. É bem distante, lá da Zona Sul. Então, mas tinha Fica na Urca, né? Então, na Urca tinha a escola, a ICM, e tinha lá uma clínica. Então, alguém me indicou para ir para aquela clínica e tinha um exame, um atendimento, não lembro o que que era, mas naquele dia eu precisava levar minha esposa lá nessa clínica e fui e levou minha mãe, levei minha sogra. Quando chegou lá na frente, houve um atendimento, a gente saiu, vou pegar o carro para sair. Aí eu comecei a mostrar as praças para minha mãe. E eu conhecia a praça, e quando eu era cadete, eu fazia muito GPAN, né? Programa de índio. Eu ia tudo que é escalada, salto, tudo que era fora, mergulho, eu piruava tudo, é de graça, tô dentro. E eu conheci o Rio de Janeiro assim, né? Então eu conheci ali que eu escalei aqueles morros do Rio de Janeiro ali. Bacana. Eu escalei aquilo ali, tudinho. Babilônia, o próprio Pão de Açúcar, quando era cadete, né? Aí eu cheguei lá e comecei a mostrar pra minha mãe, ó, aqui é a escola, aqui é a clínica, é o prédio que moram os alunos da ICM, aqui é a ICM, aqui é Praia Vermelha, aqui é a praia, tal, aqui é o Pão de Açúcar. É vendo, A mostrando tudo pra ela, né? Academia de Educação Física, né? Tem a escola de Mas educação. a academia A escola fica fica- por trás desse morro aí, né? Por trás do Pão de Açúcar, do outro lado. Não dá pra ir pra tem que dar a volta, né? E aí eu mostrando pra ela e ela, então peraí, então aqui é a ICM, o que é a ICM? Eu expliquei pra ela que é onde formam os futuros comandantes de batalhão, aqueles que vão, os futuros generais, é ali, mano. E estuda aqui e mora aqui nesse prédio. Ela, rapaz, prédio bonito, tu vai vir estudar aqui, Nixon. Tu vai vir estudar nessa escola aqui, eu quero que você seja comandante, quero que você me dê esse orgulho. E eu quero vir morar contigo naquele apartamento ali. Cara, e ela apontou lá para o apartamento, né? É, Naquele momento ali, a gente, vamos tirar uma foto ali. Bati a foto na frente, tenho essa foto, ela e minha sogra na frente da escola. É que marcou, pronto. Eu já tava querendo. A mãe deu a corda e ela sempre foi uma grande motivadora. Sempre participou comigo dos momentos difíceis, me motivando, fazendo eu acreditar que era possível. E na comemoração. E a gente sabe que comemorar sozinho é muito ruim. A vitória não tem nem sabor, né? E quando a gente a comemora, a gente tem reconhecido pelo pai, pela mãe, pela família, a comemoração é muito mais forte, né? Muito mais valiosa. E aquele falar da minha mãe marcou. Eu, pronto, eu vou vir morar aqui. E aí o tempo passou, saí capitão. E depois de muito sacrifício, eu consegui passar na ICM. E passei em 2009. Passei na ICM um ano até surpresa. Foi o primeiro concurso que eu fiz. Normalmente o cara pode fazer 5 concursos. E então dei notícia pra ela, tudo bacana, feliz. Ó, mãe, passei. Ela, vou morar contigo. Opa, vamos, mãe. Vamos morar junto lá naquele prédio. 2009. Passou 2010. Em agosto de 2010, não lembro bem o dia, eu recebi uma ligação da minha irmã que minha mãe tinha feito um exame e era muito grave e o médico queria falar comigo. Em agosto de 2010. Aí eu liguei pro médico, o capitão, tá no hospital militar, e aí ele explicou o que era. Precisava fazer mais um exame, mas ele suspeitava que ela estava com câncer. E aparentemente ele nunca tinha visto um tamanho daquele ali, né? Era uma massa grande. Eu viajei, larguei, minha mãe estava no Rio, na casa da minha irmã, fui lá, comprovou, era de fato, levei minha mãe para Fortaleza, perto dos parentes, para a gente buscar o tratamento. Mas estava muito avançado, já estava em metástase. E do dia que eu recebi essa ligação, foram 15 dias que eu estava internando minha mãe. E isso aconteceu no meu aniversário, no mês do meu aniversário, agosto.
Então, e eu senti muito. Eu nunca tinha tido uma experiência de falecimento de pessoas próximas, grandes amigos, parentes. Nunca tive essa experiência. E foi logo com minha mãe. Eu sofri. Eu senti muito baque. Eu não havia percebido como minha mãe era importante para mim. Que Então, foi e como ela foi foi ela que te importante. mostrou, né, Então, o tenente, né? exato. Foi ela Então, que... e depois eu caí a ficha de como às vezes a gente, aí na vida a gente vai aprendendo, né, com erro, com acerto, né? E ela, a única pessoa do mundo que me amava incondicionalmente, não estava mais comigo, né? Então, quando aquilo ali caiu a ficha, eu sofri. Eu passei por momentos difíceis, né? Minha esposa, meu filho, pessoas mais próximas me perceberam, né? Às vezes a gente começava a imaginar coisas, via coisas. Eu deixei de voltar na casa que eu fui criado, minha mãe tinha, porque sempre que eu entrava, era minha mãe que me recebia e agora não tinha mais ela, né? Então já tá começando a ver coisa, estava complicado. Deixei de ir para Fortaleza. O fato que isso aconteceu em 2010, em agosto. E em dezembro de 2010, eu estava me mudando para ICM, que eu tinha passado, ia morar no Rio de Janeiro, aquele prédio. E fui morar no prédio. E adivinha o apartamento que eu peguei? Aquele, daquela esquina ali. Talvez não um exatamente, porque ela apontou de forma... Mas o apartamento tem vários ângulos, várias posições. E eu peguei naquela esquina, na meia altura. Era o terceiro andar. Terceiro andar. Era basicamente... Então, ali para mim, era um momento muito feliz de estar conquistando, assim, na profissão. Um momento especial para mim. Mas, ao mesmo tempo, que não tá tão gostoso. Tá faltando alguém aqui, né? Não tá tão... a comemoração não tá tão boa. Então foi um ano também difícil para mim, naquele ano da ICM, faltava alguma coisa. E para completar ainda mais, a minha esposa foi diagnosticada com lúpus, entrou numa baita da depressão, ela não podia trabalhar mais, ela era advogada, um monte de remédio, não podia pegar sol, se trancou dentro de casa, não saía. Então foram 6 meses de depressão, então foi um ano pesado para mim que impactou muito no estudo, na ICM ali. Então foi um ano difícil, mas a gente prosseguiu e conseguiu, né? Trabalhando de lá, fui para Manaus, fui morar em Manaus. Lá fui trabalhar com o general Guilherme Teófilo, no profissional exemplar, muito dedicado ao trabalho. Logo após você terminar a SM, já assume o cargo A gente dentro do... a gente vai movimentado para locais onde tem general. Quando termina SM, não serve mais em batalhão, né? Queima só vai servir batalhão se ele for o comandante, né? A gente vai servir com general, vai ser assessor general. Quais são as funções, assim, E, mais especificamente? normalmente se busca a experiência do oficial, né? A experiência do militar, né? Então, mas ele pode ser o E1, que é o responsável pelo recursos humanos, seção de pessoal, pode ser o E2, que é o oficial de inteligência, acho que você lembra alguma coisa, né? O E3, que é o de operações, é o que planeja os exercícios, os treinamentos, operações militares. O E4, que cuida da logística, né? Nessa parte aí. O E5, que é uma comunicação social. Então, quando eu fui lá para Manaus, eu fui assumir o quartel, era um quartel de logística. O general comandava a 12ª Região Militar, cuidava de toda a logística da Amazônia, e eu fui trabalhar muito próximo a ele. Fiquei ali cuidando da logística, um período eu cuidei do apoio aéreo aos quartéis do Exército, de levar alimentação, levar gente para participava um pouco disso daí. E também assessorava ele diretamente, né? Era ele e um outro amigo, o Massete. Massete era o primeiro assistente, eu apoiava ali. E fui aprendi muito com aquele trabalho com o General Teófilo. Aprendi muito mais sobre o Exército, sobre a logística, e a importância de se dedicar àquilo que você faz, ao seu trabalho, como é importante, como as coisas, como vem o retorno. Gostei muito de trabalhar com o General Teófilo, aprendi demais, né? Aí tanto eu trabalhei com ele lá 2013, 14, 15, e aí em 2016 ele foi movimentado para Brasília. E nesses 4 anos eu fui oficial de inteligência, oficial de comunicação social dele,
e também assistente, né? Então, foi um aprendizado bastante ali. No Comando Militar da Amazônia, eu visitei todos os quartéis. Onde tem um militar do Exército Brasileiro, eu fui lá conhecer, tive essa oportunidade, seja como oficial de inteligência, ou seja como assistente Até do os de do fronteira, general. né? Até os de fronteira. Onde a Amazônia, Comando Militar da Amazônia, onde tem um militar, um soldado, um militar do Exército, eu conheci, eu estive lá, né? Aí E após. outros lugares, quando era da inteligência, também rodei bastante outros lugares que não tem exército, né? Mas conheci a Amazônia muito bem. Saindo da Amazônia, o senhor já veio para cá? Não, aí acompanhei o general foi movimentado. Ele primeiro estava na região militar, aí foi transferido, ele foi promovido a 4 estrelas e foi para o Comando Militar da Amazônia. 2 quartéis na mesma cidade, né? Só aumentou de nível, vamos dizer assim, né? Eu acompanhei ele para poder quartel, acompanhei ele. Nos convidou, a gente foi. Aí ele foi movimentado para Brasília, ele foi comandar o Comando Logístico do Exército, faz toda a logística do Exército Brasileiro, né? Aquisições de todos, o Exército compra, passa, praticamente tudo o Exército adquire, passa por lá. E ele nos convidou, O eu efetivo, aceitei de pronto. Hã? não, o efetivo do Exército é em torno de 400, Meu amigo, tá aí 500. uma pergunta que eu vou ter que. Mas Um é número que eu não tô mais. Tem que algumas buscar, me centenas. pegou. Hã? Então vocês têm que fazer a logística da alimentação, do vestuário, do armamento, É, munição diária. Na Amazônia, a gente fazia uma logística mais operacional tática, vamos dizer assim, né? A gente se preocupava em fazer com que determinada parte da logística, suprimentos, vários tipos de suprimentos, chegasse nas brigadas, nos batalhões, né? Fazia com que chegasse. E até algumas coisas chegavam nos pelotões de fronteira. Os pelotões especiais de fronteira, são os PEFs. É aquela unidade básica lá na fronteira mesmo, né? Lá no meio da Amazônia, da selva virgem. Então tem lugar desse que só chega de avião. Tem lugar desse que tem que pegar um barquinho. Paraquedas para lançar. Olha, já aconteceu Já, disso. né? Eu ia dizer que Mas- estava imaginando. Não, não, mas tem- não, você tá por fora. Tem Tem local lugar que que não não dá tem pra água pousar. potável. Ó, tem lugar que não tem energia. Tem lugar que é energia. Eu acho que ainda tá assim. Energia elétrica 4 horas por dia no gerador, né? Tem lugar que não tem água potável, né? E o guerreiro tá lá. Não tem como lançar. E muitos desses, o tenente que eu queria ser, né? Leva a família, leva a esposa, né? O sargento tá lá com a família. Tanto que depois o general Vilas Boas criou uma medalha do Exército Brasileiro, para dar para Os familiares. os familiares que encaram isso aí, entendeu? É bacana, é bonito você ver a Amazônia, né? Ver as fotos, né? Mas No ir sangue, lá como a você gente vai ver falava, era no dificuldade. sangue, né? É, conhecer o Carapanã, ver ali como é que é tudo, Conseguir os rios, com a malária, né? apaziguar, né? As Aham. coisas lá. Exatamente. Eu tive um colega que foi para lá, ele ficava lotado em um posto, não sei se era posto, se era unidade, que tinha índios militares, né? Tem. Na região ali da Brigada de São Gabriel da Cachoeira, ela tem pelotões que quase o efetivo, quase todo é de índio. De Interessante. índio. Que é Eles- melhor para conhecer a não região. o serviço para eles não é obrigatório, é voluntário, né? Então é uma tribo indígena, que eu não lembro, não vou chutar agora, eu sabia o nome, a gente vai esquecendo os nomes, né? Os nomes são bem distintos ali. Mas o índio, eles eram aqueles que queriam servir lá, servir, tinha uns índios bem baixinhos, né? Eu me lembro que um general amigo nosso lá, que ele era baixo, aí ele bateu a foto com esses índios e botou a foto, sabe? Pra se sentir, pra se sentir no alto, né? É uma brincadeira, né? O Mas meu Mas chefe- agora, dentro da Amazônia da selva, cara, os o meu índios arrebentavam, o né? meu instrutor-chefe na época, hoje eu não sei se o Senna é capitão, se acho que já é major. Uhum. O Senna disse que devia 2 centímetros para o exército, né? Que ele tinha 1,58. E entrou, né? E entrou. Aí, coronel, passando, claro, já deu para ver que o senhor teve uma vasta experiência. A gente pode se dizer que o senhor viveu quase de tudo dentro do exército, né? De tudo não, mas a gente deu Teve uma pra... boa experiência, Sim, bastante. pelo que o senhor fala, essa vivência sua com o general lhe trouxe grandes Sim, aprendizados, né? bastante. E aí nós chegamos até Teresina. Foi. Aí quando eu fui para Brasília, eu acompanhei o general em Brasília, estava indo para Brasília, a perspectiva ali era de ficar 2, 3 anos e aguardar a nomeação para ir comandar, era outra expectativa.
Eu era queima, né? Ia concorrer ao comando de uma unidade, mas não é garantido. Nem todos comandam, né? Não tem quartel para todo mundo. Então, havia aquela expectativa. Eu ia ficar 2, 3 anos em Brasília. Mas, mas foi uma surpresa maravilhosa que quando a gente, ainda no trânsito, eu saí de Manaus, fui de férias para Fortaleza, né? E depois eu ia para Brasília me apresentar. O general tinha ido até na frente já. E eu estava em Fortaleza, lá de férias, na primeira semana, eu recebo um número, desliguei o celular, estava na praia lá. Quando eu liguei o celular, um monte de ligação, o celular, chega, tava travando ali. Eu fui ver as pessoas me dando os parabéns, Tinha pela saído nomeação, no tinha saído. diário, né? Onde que eu fui? Aí eu fui lá ver Teresina. Vim comandar Teresina. Eu fiquei assim, Mas você já conhecia extasiado. Teresina? Já tinha passado por Eu já tinha aqui? passado aqui. Dizer que conheci, não conhecia. Conhecia até mais o interior do Piauí, né? Quando eu estava lá em Petrolina, teve algumas ações aqui que a gente teve que apoiar e eu era da inteligência, eu vim na frente, fiz reconhecimentos. A gente veio 2 oportunidades, foi de segurança nas eleições e também uma grande enchente que teve aqui em 2004. Uma enchente que teve em 2004 no sul, região ali de São Raimundo, em torno ali, não lembro o nome das cidades. Então eu vim, conheci bem o Piauí e dei uma passada por Teresina, né? Mas Teresina, alguns aspectos que me fizeram colocar lá na minha primeira opção é porque, primeiro, eu queria comandar no Nordeste, né? Tinha a oportunidade de ir lá comandar na Amazônia, pela minha experiência na Amazônia, mas eu, nordestino, eu queria comandar aqui, queria comandar os meus iguais, E o que né? que muda, Coronel, Ah, quando chega... Que uma E coisa é aí, você estar no quartel ah, como você está servindo ali, né? Você está com um cargo, mas e aí quando você chega que é você que comanda, o que que mudou assim, você vê? responsabilidades. Responsabilidade demais. Você não pode tomar decisão em cima de seus gostos, em cima dos seus quereres, das suas experiências, né? As decisões, em casa, eu comprar lá uma determinada marca de refrigerante ou de suco, é meu, o dinheiro é meu. Não, o quartel a gente tem que tomar decisão que é melhor para a instituição, né? E a gente está sempre sendo visto por todos. Então a gente tem que estar sempre buscando, tem que dar o exemplo. Às vezes a gente não é perfeito, a gente não consegue dar o melhor exemplo possível, mas a gente tem que estar se superando, buscando sempre isso daí. E eu vim, então quando saiu o resultado para me comandar, saiu a nomeação para comandar, para mim foi uma alegria enorme. O 25BC, quartel que eu botei em primeira opção, mas assim, vou botar para queimar cartucho, né? Porque vai ser a primeira vez que eu estava concorrendo no comando e normalmente o cara só termina sendo nomeado na segunda ou terceira, Hum. né? Então, terminou que veio. Então, para mim foi maravilhoso. E Teresina era uma capital do Nordeste, então eu teria aqui uma boa qualidade de vida. É uma capital, né? Todos os confortos que uma capital do Brasil tem, adequado. É Próximo a próximo de Fortaleza. Fortaleza. Eu não queria estar lá, porque Fortaleza hoje, desculpa, Fortaleza hoje está muito grande, um trânsito infernal, né? Uma violência muito grande. Então, eu estou aqui pertinho. Meu pai está morando lá, minha irmã, minha família, meus primos. Então, daqui eu conseguiria estar pertinho. Vai que eu gosto do Piauí, vai que eu gosto de Terezinha. E de repente eu fico por ali, né? Já faço ali um contato. Cara, foi melhor que a encomenda, né? Então, eu adorei aqui, apaixonei por Teresina, me apaixonei pelo Piauí. Minha esposa também gosta muito daqui. Meu filho no início não gostava muito, mas eu vejo que ele já está gostando, já está aceitando bem viver em Teresina. E eu tenho certeza que ele vai gostar cada vez mais. E isso foi acontecendo, né? Então cheguei em Brasília já sabendo que no final do ano ia vir para comandar em Teresina. Mas foi um ano muito, muito bom também em Brasília. Aprendi muito sobre essa logística do Exército Brasileiro. Então, consegui colocar em prática muito trabalho da inteligência, porque a gente acompanhava, investigava muito os problemas que acontecem também em aquisições, né, que o Exército fazia. Então, foi muito bacana. E o comando em si era uma realização pessoal. Então, me dediquei de corpo e alma, me realizei por completo. Acredito de verdade que eu fiz um ótimo comando, né? Eu acredito. A gente tira porque várias vezes eu estava no comando e recebi às vezes uma ligação de um amigo de Brasília, de algum lugar. Cara, tô aqui, tô vendo aqui os comentários, tô assistindo um vídeo seu aqui, uma reunião aqui de Brasília.
estão falando aqui do seu quartel, falando do comandante, a gente vai recebendo esses retornos, né? Então, aquilo nos motiva cada vez mais. Fui abençoado, eu considero uma benção, assim, nesse meu período de comando, o batalhão completar 100 anos. Primeiro centenário do 25BC. E tinha essa responsabilidade de fazer eventos, A marcar. cerimônia, né? Tem que marcar. É uma data, não é qualquer instituição que completa 100 Sim. anos, né? O 25BC foi o pioneiro do Exército Brasileiro no Piauí, chegou aí. E a gente conseguiu fazer alguns eventos. Eu marco assim, eu consegui escrever um livro, os 100 anos do 25BC. Podia até ter trazido um exemplar aqui para vocês, né? Vou ficar devendo. A gente E cobra, não a tem gente problema. cobra, E dentre algumas coisas a gente fez lá dentro do 25, que eu senti essa dificuldade. Eu cheguei num quartel, 100 anos. Poxa, eu tenho que fazer uma comemoração. Um marco. E eu pedi, me consegue o histórico do quartel. Deve ter coisas escritas, né? Me deram um histórico com uma folha. Nossa. Uma coisa bem resumida. Um texto assim que alguém fez. Assim, 100 anos não tem como ser eu, só uma não, isso folha. aqui não. E vamos atrás, e eu não consegui achar. Poxa, tá errado, cara. 100 anos, tem que se contar essa história. Tem muita coisa boa, obviamente deve ter coisa ruim, mas a gente tem que contar essa história. Então a gente foi atrás de parceiros, de amigos e construímos lá o espaço cultural. Se for hoje lá, Leopoldo, vá lá conhecer o espaço Leopoldo cultural. fez história, não foi, Leopoldo? Fez. Fez um período de história. Vai lá, agregue conhecimento. Aí você falou que o Luiz Gonzaga passou Foi, nessa. aí eu fui fazer a investigação, busquei um amigo, fiz um desafio a um amigo, professor de história aqui da Federal, né? Convidei, né, para a gente escrever esse livro juntos. Vamos lá, você é professor, você tem toda essa técnica e vamos escrever esse livro. A gente escreveu esse livro junto e eu acho que ficou assim, a gente podia ter colocado muito mais coisas, mas ficou agora. Quem chega lá no quartel vai ter noção o que foi esse batalhão durante 100 anos, não é verdade? Vai ter. Então, a gente fez esse espaço cultural. Você, ao visitar o espaço, você vai acompanhando pelos quadros, desde foto de momentos da criação do batalhão, tem um documento que cria oficialmente o quartel, as fotos da transformação desse quartel ao longo dos anos, momentos que marcaram. Falando de momentos. Momentos. Segunda Guerra. O Segunda Guerra. 25º participou? Participou, foi tropa para a Segunda Guerra, foi tropa para o Haiti, mais recente, foi tropa para Angola, foi tropa para a primeira missão da ONU. A primeira missão que a ONU criou, tinha representantes do 25BC Nossa. lá, que foi ali no canal Suez? canal Suez, Ah, sim. né? E muitas outras tantas. Foi para a Amazônia, foi tropa para a Amazônia. Do meu comando eu mandei militares do 25 para Roraima, para aquela operação acolhida dos venezuelanos que estavam saindo da Venezuela, vindo para o Brasil. Então, tinha militares do 25BC ali representando. Então, tem uma série de histórias. Falamos ali sobre várias missões que representam o grande slogan do Exército Brasileiro, que é braço forte, mão amiga. Então, operações de paz, de guerra, que representam a força, e operações que representam a mão amiga, como, por exemplo, a Operação Carro-Pipa, que era uma operação pesada, logisticamente, burocraticamente pesada para o batalhão, e o 25 cumpriu ali muito bem essa missão. A gente chegou a pegar ali 74 municípios do estado do Piauí, fornecendo água, contratando carro-pipa, fazendo a seleção, a fiscalização, a gestão dos recursos. Foi um serviço pesado que ainda é realizado. Então a gente conseguiu mostrar ali, claro, tem esse espaço, você vai lá ter noção do que é. O interessante disso tudo que o senhor falou é que quem pensa em exército pensa só no Rambo, né? Não pensa na cabeça que gerencia tudo, né? É como a gente estava conversando aqui antes, né? O Eric contando o exército, não sei se eu quero ser militar, porque tem essa imagem, né? Militar do Exército Brasileiro. É aquele militar com fuzil, camuflado, com a mochila, não é assim que você imagina? Mas o exército vai além disso. Você imagine uma guerra, né? Então, imagine, vamos lá, Segunda Guerra Mundial, uma coisa bem simples, mas imagine uma ofensiva, né? Então você precisa sim ter esse infante, esse soldado de infantaria na frente,
forma massa, vários para poder fazer um ataque. Precisa do infante. Mas você precisa também, a retaguarda, o soldado de artilharia. Aquele que vai estar a retaguarda fazendo um tiro com canhão para que o inimigo destrua ali as defesas do inimigo, o inimigo se baixe, se homizie e esse infante possa fazer o ataque. Né? Você precisa do engenheiro, você fez NPO de engenharia, né? Você precisa do engenheiro para destruir as pontes do inimigo, né? Retirar os campos de minas que estão ali, né? E você precisa da logística, do oficial do militar de intendência, do militar de material bélico que faz a mecânica do armamento, Militar de inteligência. da inteligência, senão a tropa vai para o lugar errado, não vai saber onde o inimigo está. Então, Não é para um verdade? soldado estar trocando tiro lá na frente, tem que ter Uma estrutura, uma mega estrutura enorme, exatamente. E para cada uma dessa aí é um perfil diferente, né? Um perfil do cara de comunicações, é um cara mais, né? Uma atitude diferente, né? Atitude, perfil diferente, atitude diferente. O cara que vai para a saúde, né? Então, são perfis diferentes. Então, é importante no Exército, é importante vários perfis para que se enquadre cada um da forma correta dentro dessa sua tarefa e se faça aquilo ali com prazer, né? Tem um documentário chamado As Cores da Guerra, Uhum. que ele fala que, eu não sei o número exato, mas a ordem de grandeza é parecida. Que para um soldado combatente, você deveria ter em torno de 30 soldados de logística. Para trazer, principalmente no Pacífico, que era mais longe dos Estados Unidos. Sim. Para trazer toda a estrutura, para trazer uma bala, você teria que ter 30 pessoas. Eu já vi até Mais, né? porcentagens maiores para cada soldado de infantaria de um determinado exército. Dado, né? Às vezes tem até, você falou 30, né? Você já ouviu falar até mais, 80. Então vai muito também do tipo de guerra, né? Algumas dezenas, né? Exatamente, mas você percebe que... O exército não é só aquela linha de frente. Exatamente. Tem todo um apoio, uma estrutura para que aquilo realmente aconteça, né? E tem também a parte de educação, os professores, né? Que é o pessoal que também faz o concurso para ser oficial, né? Exato, Tem as escolas, como a gente falou aqui, do SpaceX, escolas militares, a AMAN, tem a escola que treina. Então, tem professor concursado, né? tem professor concursado, os professores mesmo não são militares, mas tem também militar, né? Então tem... Professor civil que dá aula? Tem. Dentro dos colégios militares. Nos colégios militares, na SpaceX, na AMAN também. Então tem vários professores que não são militares também. Agora aí vamos sair um pouco. Porque lá na AMAN a gente aprende só a matéria militar, não, só para terminar. A gente tem dois tipos de matéria. Superior, né? A gente tem dois. A gente estudou lá fundamentos do direito, filosofia, estatística, matemáticas. A carga horária da matemática a gente entra bem aí na faculdade, né? Corta bastante, muitas horas. Tem muitas matérias, filosofia, eu já falei, eu acho, né? Tem muita matéria lá que eu não lembro, né? Psicologia. Psicologia também é uma carga horária significativa, não lembro mais, né? Ela vai evoluindo bastante. E tem essas matérias fundamentais que a gente chamava e as matérias profissionais, né? Que é a educação física. Tem prova de educação física, de corrida, de tirar grau, natação, né? A prova de tiro, né? Prova de armamento, né? Então você saber desmontar o fuzil, saber o nome das peças do fuzil, ou do morteiro, ou do canhão, ou de outras armas que você tinha. Ou seja, tinha várias outras matérias, né? Então tinha a parte militar, mas tinha também essa parte que é de ensino, que outras faculdades têm, né? Tinha essa questão também. Agora aí vamos sair um pouco desse mundo militar aí, exército, né? E aí, quando o senhor sai do exército, o senhor passa a fazer parte do Ministério... Foi nada planejado. Acho que o sonho de criança ser tenente foi ali. Depois achei um outro objetivo na vida profissional, que era ser comandante. O senhor entra no e me realizei no comando. Comandei o 25BC, terminei. Saiu a transferência. Desculpa. Saiu a transferência para ir para Brasília. E já estava aguardando essa movimentação. Minha esposa, meu filho já estávamos planejando essa mudança, né? De ir para Brasília, morar lá pelo menos 2 anos e aguardar ali, decidir o que fazer depois. A gente estava meio assim sem. Mas eu já pensava ao completar meus 30 anos de serviço, em pedir reserva, já partir, né? Buscar outros desafios. Havia essa intenção.
De repente, um belo dia, eu recebi a ligação do General Teófilo. Eu tinha servido com ele em Manaus e em Brasília, e ele estava indo para assumir o cargo de secretário nacional de Segurança Pública e me convidando, se a gente já tinha interesse em acompanhá-lo nessa missão. O comando estava acabando, ele virou, veja aí se tu tem interesse com a gente. Bem, pelo convite e trabalhar com o general, que eu já conhecia bem o jeito que ele trabalha, eu aceitei na hora. Vamos conversar com a mulher aqui, o menino, vamos ver como a gente muda. Então mudamos todo o planejamento. A mulher ficou com o meu filho aqui, fui para lá, fomos para Brasília. Minha esposa tem um empreendimento aqui, então ela não queria fechar o negócio dela, uma escola de artes infantil, resolveu ficar aqui. A gente foi para essa missão e ficamos um ano nessa missão. Foi maravilhoso. Eu conheci assim, esse ambiente da segurança pública com muito mais profundidade, que ao longo da minha carreira, apesar de eu ter muito contato com os órgãos de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, outros órgãos também que a gente vai conhecendo, pela experiência na atividade de inteligência, então a gente conheceu bastante, né? Fiz parte de Conselho de Segurança do Norte, qual participava vários representantes de segurança pública do Norte, né? No Goiás também fiz parte de um Conselho de Segurança do Estado, mas ao chegar na Senasp eu passei a conhecer mais, ver coisas que eu não sabia. Por exemplo, guarda municipal, eu não conhecia muita coisa, não sabia, sabe? Existe guarda municipal. E lá eu passei a ver, analisar, ver os estudos, participar de reuniões nacionais dos guardas municipais, outras categorias, né, os peritos, né, papiloscopistas, eu não sabia muito bem a diferença disso, então comecei a aprofundar, entender os problemas deles, as demandas deles, que a sociedade clama muito por segurança pública. Na verdade, é um dos motivos que eu não quis morar em Fortaleza, né, a cidade é muito grande, Pesa muito, violência. né? O fator segurança pública, ele pesa Pesou, muito, né? pesa. E eu vi ali e sempre a sociedade cobra muito do profissional de segurança pública, né? Quando a criminalidade aumenta, o índice de assalto, de problema, polícia, cobra, né? Existe essa cobrança. Eu investi mais na polícia, sim. Às vezes o coitado do policial, perguntar esse adjetivo coitado, né? O profissional, às vezes, ele é responsabilizado por algo que vai além do que ele pode fazer. Muitos policiais vão além do dever, fazem muito mais do que devem. Às vezes nem tem tanto os meios adequados, né? A quantidade de viatura, equipamento, instalações devidas para ele poder cumprir a missão dele. E às vezes também as leis não ajudam. Ele prender numa mesma semana o mesmo meliante 2, 3 vezes, né? Já aconteceu de o meliante, o suspeito, vamos dizer assim, sair primeiro da delegacia do que o policial, que teve que ficar lá fazendo queixa. Então isso tudo às vezes atrapalha muito. Então a sociedade precisa tomar uma decisão, né? Temos que evitar as injustiças, mas também tem que dar muito... Só um questionamento. Certo. Quando a gente parte da questão de necessidades básicas, né? Uhum. Quando se vai para a segurança pública, a população ela tende a cobrar mais da segurança, né? Uhum. Mas o senhor não acha que a segurança ela tá ao lado da educação? Sim. Que às vezes o pessoal foca tanto na segurança pública por questão da falta e deixa a educação de lado. Exatamente. Como eu estava falando aqui, então já joga a responsabilidade para cima da segurança pública. É importante investir numa segurança ostensiva, forte? Sim, claro, é importante ter essa ação da presença do Estado, tem que estar visível, aquilo ali evita muitos problemas. Mas não é só isso aí que vai resolver. Não adianta ter leis que são muito brandas, né? E às vezes o policial prende a mesma coisa. Ano passado, à frente da Guarda Municipal, teve um cara que a Guarda prendeu 5 vezes num único mês. Nossa. Né? 5 vezes. Então, aí é complicado. Então, imagina a Polícia Militar, que não passa. Imagina a Polícia Civil, que tem toda uma burocracia para fazer investigação, inquérito, e às vezes não tem material técnico para fazer a investigação. É difícil motivar uma profissão dessa. Então, sim, nós temos que dar meios para o profissional de segurança, claro. Mas nós temos também que pensar no antes. Imagina, Érico, o momento do crime.
Eu gosto de usar esse desenho, porque eu acho que ele é bem, bem metódico, assim, para entender. O momento do crime. Imagina um jovem, um cara lá com seus 18 anos e está cometendo um crime. Naquele momento é importante que a polícia militar chegue no momento certo para agir, para atuar, né, quando acionada, né? Então, a partir daquele momento que o crime aconteceu, vários órgãos precisam trabalhar da forma correta. Desde a Polícia Militar agir, depois a Polícia Civil, Ministério Público, não é verdade? O Poder Judiciário, até chegar na decisão e o sistema prisional, vamos dizer assim. Tudo isso aqui É um ecossistema. tem que casar. Não adianta estar a polícia prendendo. O judiciário. Nesse meio do caminho aí tem várias falhas no processo. Então é importante, até quando o preso chegar lá no presídio, é importante separar A de B, o joio do trigo. Tem aquele meliante que não tem mais recuperação. Sou eu que vou dizer? Não, mas tem profissionais, psicólogos, seja lá qual for, tem profissionais qualificados para fazer essa análise e dizer: esse aqui tem recuperação, esse não tem, mas precisa ter uma chance. E muitos desses vão cumprir sua pena e vão voltar para a sociedade, que você goste ou não. Nós três podemos não gostar, não concordar, mas eles vão cumprir a pena e vão voltar. E eles têm que voltar, e isso é bom para a gente, que eles voltam preparados para o mercado de trabalho. Eles não voltem pós-graduados no Na crime. Universidade do Crime. Exatamente. Eles não podem voltar mais especializados no crime do que já entraram lá, né? Então a gente tem que pensar em todo esse processo, mas também é que tem um processo antes do crime. Isso. Aí vem ações preventivas. A gente tem que pensar, evitar que aquele jovem, esse exemplo que a gente mencionou, de 18 anos, que cometeu esse crime fictício que a gente está criando. A gente tem que evitar. E como evitar? Né? Muitos desses, a grande parte desses jovens está envolvido com droga. Né? Tem uma palavra que eu aprendi aqui, é o neném, o garoto neném. Nem estuda, nem trabalha. E aí passa o dia na ociosidade, na má companhia, né? Termina acompanhando líderes de narcotráfico, termina caindo aí, virando mula, vendendo droga, ou então começa a liderar. E aí, enfim, vai. Tem várias histórias aí. Então a gente tem que pegar esse jovem e levar para a escola. Tem que ter educação, né? E a escola não é só aquela escola para tirar falta, não precisa dar uma merenda básica. Tem que ter uma escola que realmente ensine para que motive o aluno a ir para a escola. Eu já estudei em colégio público que era horrível. E eu já estudei em colégio público que, poxa, era muito bom. A gente estava no dia às vezes pensando, poxa, amanhã ir para aula, né? E o colégio militar, graças a Deus, eu era interno, me propiciava ações de manhã e de tarde. Tinha ações, e às vezes até no final de semana. Então eu acredito que não precisa ser escolas militares, né? Pode ser escolas militares? Pode, mas a pessoa, a família, o jovem, ter essa opção de escolher, quero estar no colégio militar ou não. Mas que seja um colégio tradicional, público, que dê condições de ele ir para a escola, praticar o seu esporte. Que tem né? acesso ao básico, O né? básico, tem esporte, acesso à cultura, à arte. E a gente começar a destacar talentos. Vários países aí destacam atletas, até alguns estados melhores destacam atletas, coisas que a gente ainda é fraco E a isso. parte de atletismo, você tem que começar desde criança. Desde Não adianta criança. você colocar salto olímpico. Exato. Ele não vai começar com 18 anos. Não vai começar Não, Vai por- começar faz com nada. 8 anos de idade. Mas quase nada, A né? gente teve Pouquíssimos com- casos O vai último destacar. episódio da gente, da temporada passada, foi com o Jonatas, né? Que ele é jogador do Fut7, né? Que é uma modalidade nova de futebol, são 7 contra 7. Uhum. E aí o Jonatas entrou nesse detalhe e eu lembrei da minha época de escola. Na minha época de escola, a gente jogava às vezes até lá no 25BC, né? Jogava basquete ali na frente. Na quadra ali. E aí a E é gente cheio ali. começou a ter contato com alguns americanos que estudavam na escola aqui, que Uhum. a escola deles nos Estados Unidos entrou em parceria para mandar eles para cá para aprenderem português e tudo mais. Entendi. E aí o cara chegar, e hoje esses caras estão em times aí grandes e tal de basquete, aí você vai confrontar, né, culturalmente, socialmente, politicamente, o que que eles vivem lá e o que que a gente vive aqui. Sim. Lá o esporte te bota na faculdade boa, na escola boa. Aqui não te leva a lugar nenhum. Exato. Porque a gente pensa muito assim, é o petróleo, o cerrado com soja, milho, feijão, algodão.
Aí tem a Amazônia com a biodiversidade, ninguém fala do fator humano brasileiro. É, Ninguém fala do material humano. que tem um potencial enorme, saber E, aproveitar, e né? basicamente é o material humano que vai fazer sentido aquilo. A tudo isso Porque aí. não adianta ter bilhões de barris de petróleo se não tem uma cabeça que consiga tirar aquele dali. Exato, perfeitamente. Então a gente buscar isso aí. Então é importante para evitar combater a violência. Lógico, tem que investir na força ostensiva, vamos dizer assim. Mas tem que pensar na prevenção, educação, começa por aí. Saúde, tem que ter saúde. E outras condições, esporte, lazer, o jovem, para fugir da droga, né? O crime é como se fosse uma febre, né? A febre ela não é a doença, a febre é um indicativo que está dando errado. Exato, já é um alerta. E aí, Então, para mim, isso aí o crime já está algo dizendo, está ó, errado. Não errado. adianta. Tem uma historinha que eu falei uma vez numa reunião, achei interessante. É como se você ficar. A violência está aumentando. Investe mais na polícia, compra mais polícia, mais soldado, mais arma, mais. É como se, um exemplo, vamos lá. Você tem na sua casa lá um quarto. E de repente tem uma infiltração na parede. Então tá caindo aquela água na parede lá, tal. Aí você chega, não. Reboca, reboca. Reboca, passa aí, cimentozinho e pinta. A infiltração vem de novo. Uma semana ela aparece de novo. Aí tu chama o pedreiro, rapaz, bota de novo ali, faço serviço decente que eu não fiz legal, não. Passou uma fita ali. Aí passam, aí você vai buscar um profissional, cara, faz de bacaninha e tal. Aí na outra semana não aparece ali, que ele arrumou, aí vai aparecendo dois lugares. E aí você contrata o cara de novo. Depois tá várias filtrações, você tá enchendo, aí você começa a colocar vários profissionais dentro daquele quarto para acabar com a infiltração. E aí a água vindo, a infiltração aumentando e aumentando. E você chega um momento que aquele quarto já tem ali uns 12 profissionais tentando resolver o problema e a infiltração não para, a água está vindo. Então para, não é assim que você vai resolver o problema, esse número de violência, não vai cortar essa água. Tem que ver de onde é que está vindo, por que está vindo tanta água para cá. Tapar buraco com peneira. Vamos ver lá de onde é que está vindo. É um cano que está vazando para cá, é a caixa d'água, tá com... a gente tem que ir lá atrás e ver por que é que esses jovens estão caindo tudo nesse crime. Tem algum problema que tem que ser investigado, e é assim que a gente tem que bater, né? Quando eu estava no CMA, voltando um pouquinho aqui, eu tive a oportunidade de visitar a Colômbia, visitei toda aquela área que a Farc atua, todos os acampamentos da Farc a gente visitou, conheci muitas histórias. E na Colômbia, alguns projetos que eles têm lá, disso daí. Então a gente viu que o investimento muito forte que eles fizeram lá foi nisso, no jovem, não deixar o jovem ficar na ociosidade. Olha, o jovem gosta de alguma coisa. Se o cara não vai gostar de futebol, vamos achar um negócio dele. Vai gostar de aprender um idioma, vai gostar de dançar, vai gostar do teatro, vai gostar do basquete. Vamos achar um negócio para esse cara aí. Vai para o atletismo, né? Então tinha que dar uma atividade para esse jovem. A gente tem que buscar isso e dá para fazer isso. Não é difícil, não. Tem. A gente sabe Não é que difícil, tem. não é A gente difícil. sabe que tem, que a gente Falta vê, querer. a gente Na Amazônia teve um congresso lá de logística. Cara, e os exemplos que um palestrante mostrou do mundo inteiro, não vou aqui detalhar as coisas, mas o que ficou marcado para mim é o seguinte: tem muita coisa que parece muito difícil e impossível, mas se tiver vontade das pessoas envolvidas, compromisso das pessoas, principalmente quem vive naquele local, muita coisa impossível acontece. Depois de pronto, parece ser tão fácil, mas antes todo mundo dizia que era impossível. E eu vejo que muitos problemas da nossa Teresina relacionados à violência do Piauí podem ser resolvidos de maneiras muito mais criativas, né? Desculpa, Edson. Não, tudo bem. Aqui o foco é o seu mesmo contar essas histórias, o pessoal já conhece a gente, já até abusou a gente falar já. Nada, abusa nada. Só ia falar que a gente vê aprovações de projetos pelo Estado, enfim, município, que são valores altos para coisas que não tem assim tanto sentido, e eles aprovam. Uhum. Hoje a gente estava brincando lá embaixo, o Leopoldo estava tocando violão, eu estava olhando assim, eu fiquei só pensando, né? Que se um jovem cedo tem acesso a um instrumento, seja o que for, ele pode despertar o interesse em aprender, Uhum. né? E a gente fica naquela, a gente vai na escola, falta até livro, às vezes, né? Você falou do instrumento, música, né? Música, o futebol, são dos acessos aí, profissões, que mais dão,
facilita o acesso, né, da desigualdade social, não é verdade? Artes em geral já é um grande passo, né? Exato. Então, incentivar o jovem humilde, né, para ir para o esporte ou para música, para arte, pode ter certeza que ali é uma grande oportunidade deles virem a ser um grande jogador, um grande atleta, né, de judô, né, ou de basquete, ou na música, virar um cantor famoso, né, virar um comediante, Por né? que não, né? Por que não? Também. Então a gente buscar valores, revelar. A gente não pode vir aqui com camisa de força e forçar em cada essa comunidade vai ter que todo mundo jogar bola. Não é assim, né? Então, mas eu acredito que não é difícil. A gente consegue muita gente voluntária para fazer trabalho, profissionais, e tem muita gente boa que ajuda, faz projeto social aí de coração, sem buscar retorno, sem fazer propaganda. Conheci muito no Piauí disso aí, principalmente em Teresina. E se esses projetos forem integrados, ao ver um planejamento em cima disso daí, com a participação inclusive de órgãos de segurança pública, haver uma integração nisso aí, pode ter certeza que o resultado é exponencial, vai ser muito acima do que o esperado. Como se fosse um investimento, né? Você tem um investimento a Exatamente. ser feito com E o retorno. investimento a gente inclui também a parceria privada, né? Você vê os patrocinadores dos clubes, né? Tem muita empresa grande, então por que não investir em resultados um impacto social tão bom, né? Para esse pessoal que trabalha com marca, pode ter certeza que muita gente vai querer Fazer abraçar, toda a apadrinhar. máquina girar, né? Abaixo o custo, um retorno altíssimo para a imagem de uma marca de um determinado produto relacionado a um esporte, a uma música, uma arte, né? Uma marca de instrumento musical, por exemplo. É investimento, Isso, eu investir. acho que a gente tem que olhar muito para esses jovens que estão vindo, né? E tentar inteirar eles na sociedade, né, Coronel? Sim, Porque com o passar dos anos a gente vê que eles estão se afastando muito do que era, né, para o que eles são hoje. Hoje eles vivem uma realidade muito diferente verdade. do que é real, né? Então a gente buscar Eu, trazer. eu não gosto de fazer muito assim, comparação. Eu lembro lá de um vô, de um tio antigo que falava, né? Que criticava, na minha época não era assim, você tá fazendo assado. Eu acho que cada geração tem a sua diferença, faz parte da sociedade, do mundo, né? A gente comparar, o Brasil mesmo, 10 anos atrás era diferente, 50 anos atrás, 100 anos, 200 anos, muita coisa mudou, muita coisa, a cultura se transforma e é normal e vai A mudar. gente sempre tem Muita coisa vai alguns. mudar. Muita coisa a gente vai olhar lá na frente, daqui a 20 anos, nós três vamos encontrar e vai lembrar de coisas que pra gente parecia ridículo e agora nós fazemos lá na frente. E assim sucessivamente, né? A gente sempre tem aquele negócio, no meu tempo era melhor. Rapaz, eu acredito que não, porque há uns, Algumas coisas melhoram, há outras uns 30 pioram. anos atrás você tinha que amputar o pé se pisasse na lata. Oi. Hoje, com a vacinazinha, É né? Hoje, verdade. Olha, um exemplo forte sempre aí. ficou aquele, no meu tempo era bom. A minha mãe falava pra mim que quando eu ia pro colégio, parece assim uma cena que ela tava indo pro safari. Atravessa um Ela disse que rio, não né? tinha ônibus, eu tinha que caminhar 3 quilômetros. Eu É. falava, ela, mas no meu tempo era melhor. Eu falei, tem Rapaz, certeza? o saudosismo tem isso, né? A gente faz parte de uma característica do ser humano de sempre lembranças do passado, Sempre o passado é achar melhor. que é melhor. Sempre é Mas melhor. tem um romantismo, romantizar o passado. Você tá bem aqui em Muita casa. coisa é melhor, outras não, né? Hoje, por exemplo, a gente hoje está muito mais cômodo. Você Uhum. tá aqui, pode pedir uma comida, pode pedir uma bebida, uma água, É, um gás, qualquer coisa. pois não é? Antes Com não. facilidade, puxar ali o Antes você o corre celular, né? Mas alguns problemas são pontuais. Uhum. Segurança. O que assim, será que antes era mais seguro e hoje não é? Eu acredito que hoje a gente tem mais conhecimento dos Pronto. crimes. Exato. A comunicação, ela trouxe muito benefício, né? Quando você falou aí, puxar o celular e puxar aqui o aplicativo e rapidamente a comida já está aqui, você recebe na porta de casa. Ou você agenda um restaurante rapidamente aqui, não tem, você localiza Qualquer produto que você não é? quiser, até os ilegais, hoje você adquire. Mas essa transformação na comunicação, ela trouxe também muito aspecto negativo, né? Então a informação, ela é democrática para todos, ela está aberta para todos, inclusive para o mau caminho, Ela é para o meliante, anárquica, para o né? bandido. O cara quer informação para se especializar no crime, ele também vai buscar com facilidade, né? Então
a venda fácil da comida, tem também a venda fácil da droga, Da- né? Da arma ilegal, né? Da arma ilegal, da arma que vem do tráfico, né? Então tem muita. Para você conseguir uma arma legal é uma burocracia, vai perto do que é uma arma ilegal, né? Uma é legal, exatamente. Então hoje é uma das grandes dificuldades. A grande dificuldade aí é realmente romper o tráfico ilegal de armas na Isso. fronteira, que vem do Paraguai, que vem dos países fronteiriços, que vem pelos portos, que vem da Europa, enfim. É a dificuldade de controlar esse armamento que entra no país, né? É difícil. É um país com as fronteiras enormes que nós temos, marítimo ou terrestre, Mas é e fazer esse controle é assim, o complicado. interessante é que há um ponto em que essas armas deixam de ser legais, porque elas são fabricadas por empresas ou originais ou licenciadas. Uhum. Mas há um ponto ali, eu não sei onde é, no tráfico internacional de armas, que ela deixa de ser legal, de ser Isso é legal. legal. Você compra um fuzil que ele é fabricado na Bélgica. Isso. Ele é legal até certo ponto. Aí vem De repente ele é desviado. é a logística do crime, né? Então, Não. aí vem aquela rede de contatos. E assim é o tráfico da droga, da cocaína, por É, exemplo, que sai lá da Colômbia, do Peru ou da Bolívia, a folhazinha de coca é trabalhada e vai no pinga-pinga, passa pelo Brasil, chega em lugar onde você não sabe como é que chega, né? Dificuldade de você levar produtos isso, Mas a comercializados, droga tá lá. difícil de você levar a Coca-Cola e chega lá, o negócio já tá lá. a Coca-Cola não chega, mas a É uma cocaína logística chega. forte no mundo inteiro, né? É. Então, estou dando um exemplo de uma logística É. forte. Então, e assim no mundo inteiro. Então, a comunicação termina trazendo benefícios e negativos também, né? É porque a globalização, ela globaliza tudo. Hoje você tem acesso à internet que não tinha há 10 anos atrás. 10 anos atrás a gente virava sexta-feira para o sábado para pegar de graça, né? A internet. Exato. É. Hoje você tem internet de graça, mas você tem todos os prejuízos que vêm junto com essa interligação. Exato. Porque antes, até uns 10 anos atrás, você falava de crack, é só nas cidades, nas grandes cidades. No interior não tem, hoje já tem. Quando eu era criança, eu me lembro, poxa, minha mãe, o sonho dela era comprar para mim uma enciclopédia Barça. Hoje, Com vários exemplares, né, produzidos ali para poder fazer vermelha, né? pesquisa. Para os filhos, para você fazer pesquisa para a escola, né? Hoje o meu filho abre o WhatsApp, o celularzinho dele ali, abre ali, pesquisa, pronto, um conhecimento já superficial para tudo, né? Você consegue ali rapidamente buscar ali conteúdos, consegue acesso a material produzido baixa livro, material de pesquisa em pós-graduação, em graduação, em E mestrado, sabe em tempo né? real dos conflitos. Notícias, A né? gente sabe em tempo real dos conflitos que estão acontecendo. Não é isso? Rússia, Ucrânia, A né? Guerra do Paraguai que o Brasil participou aqui, há tempos atrás, a informação de uma batalha vencida ou Demorava. perdida para chegar no Rio de Janeiro levava dias, né? E Isso. hoje em dia, como é que é? A gente está aqui em online, vendo já a A gente, Guerra da Rússia. a gente fica assim, meu Deus, se explodir alguma coisa lá, a gente vai saber em questão de segundos. Uhum. Ou então, toda vez que acaba a internet Então, lá quando em chega- casa, eu fico, meu Deus, será que é o Putin? Será que ele desligou tudo? É bom agora que se precisar rapidamente acionar os reservistas, o pessoal que fez NPE, Pois é. aí o Eric já fica sabendo na internet. Então, me explique aí, como é que vai funcionar isso? Não, mas tem muita É. gente aí até chegar aqui. Eu Como acho é que que- funciona isso, coronel? Assim, no caso de uma emergência, assim. Não, havendo em tese, né, as leis estão ali, os reservistas, eu ainda sou militar da reserva, ainda posso ser mobilizado, né, como pode ser o pessoal da reserva, E aí, os já passou. dispensados? Não, Só também, vai ser dispensado em buscado, último né? caso. pô. Ah, o último caso. Não, E se tiver podcast, tem prioridade. vamos encerrar aqui. Eu vou encerrar hoje. Né? Não, mas falando sério, então, Vai- tem ali toda uma lei da mobilização, o Exército faz alguns treinamentos em âmbito nacional, muda em região, todo ano tem algum tipo de treinamento nesse aspecto. Mas considerando hoje a guerra da Rússia, não há hoje, neste momento, na situação atual, no cenário, não há uma probabilidade alta de isso acontecer. Uma É escalada, pouco assim. provável, exatamente. A necessidade de uma escalada muito alta, né? E o Brasil é complicado até tomar um posicionamento. Você vê que tem questões ideológicas, começam a envolver muito além da econômica, da política, vem questões ideológicas, locais, regionais, para definir se o Brasil apoia um lado ou outro.
Então, na verdade, em razão da globalização que você falou, era importante. O Brasil É tem, neutro. o Brasil tem muito interesse econômico com a Rússia e tem muito interesse econômico com a Ucrânia. Há muitos prejuízos em jogos ali, né, que tem impacto. E às vezes o camarada defende uma determinada coisa e não sabe o impacto O negativo reflexo daquilo, né? para ele, para a vida dele, aquela defesa. Então, tem que ter muita calma nessa hora, aguardar como é que vai ser esse conflito, torcer que isso acabe. Isso. Mas há muito interesse no jogo, interesses dos Estados Unidos, da Europa, né? Contras ali, interesses da Rússia, vem do antes, né? Você observar, puxar um pouquinho aqui de geopolítica, tentar não ser chato, né? Mas eu vi alguns comentários sobre essa guerra, mas Rússia e Ucrânia nasceram juntos. É como você comparasse aqui na nossa realidade, a capital do Piauí foi Oeiras, hoje é Teresina, né? É como se você comparasse quase isso ali. Então, irmãos, né? Aqui pertinho e tal. É como Ucrânia, onde muita coisa começou. E a Rússia terminou crescendo. Uma região muito baixa, muito plana, difícil de defender, e os russos viviam sendo atacados muito tempo atrás, né? Mongols. Exato. Os mongóis vinham daquela direção, Mongóis. muito ataque dali, e outros que vinham É porque o pessoal da Mongólia. da Mongólia. Mas é Os verdade. descendentes de Gengis Khan, todo esse pessoal. Perfeito. O mais interessante é que ele tá falando da brincadeira, Tá mas rindo aí, o mais interessante foi que teve um líder russo que fez uma estratégia muito sagaz. Uhum. Porque os mongóis, eles invadiam. Mongóis. Mongóis, o pessoal da Mongólia. Eles invadiam, destruíam tudo, porque o pessoal não se rendia. O que eles faziam? A horda, né? Que eles chamavam a horda Dos de bárbaros, Gengis Khan, Kublai Isso. Khan, o seu neto. Eles falam o seguinte: vocês vão pagar impostos, mas vocês podem manter a cultura de vocês. O que ele fez? Antes da horda chegar, ele foi lá e se ajoelhou. Aí o que aconteceu? Manteve a capital dele. Uhum. Era alguma dessas cidades, eu acho que é Kiev, ou Novgorod, essas cidades que tem esses Entendi. nomes bonitos. Mas depois eles se fortaleceram e fizeram: não, agora você não entra mais não, agora nós vamos pro pau. Não, mas em cima desses ataques que você falou dos mongóis, era assim, uma frente forte de ataque, e tinha outra que vinha mais da Europa, meio do norte ali, os vikings. Então havia esse ataque ali de um lado e do outro. E aí, para eles, os russos pensaram o seguinte: pô, nossa região aqui é difícil. A geografia não ajuda na defensiva. Isso. Então nós temos que buscar uma estratégia para a gente sobreviver. Ou então a gente sai daqui. Como é que? Mas a terra é muito boa, muito fértil. A gente tem que buscar uma estratégia. E aí a estratégia dele foi em base em alguns pilares. A primeira é o seguinte: vamos expandir aqui para norte e nordeste. Então ele buscou aquela no litoral norte ali do a Finlândia, né? Ali. Não, mais pro lado, mais pro Ártico. Isso, para aquela direção. Certo. Norte e Nordeste. Então ele cresceu para ali, porque se numa emergência atacou, vamos fugir aqui para norte. Então ele invadiu aquela área, tomou aquele local, botou gente para lá, botou prisioneiros, transformou ali, tomou de conta daqui, virou um espaço enorme. Depois invadiu para a direção da Mongólia, buscou ali, buscou acidente geográfico. Primeiro o mar, para se proteger. O mar em cima, então o mar é bom para se defender. O litoral faz uma boa defesa. O ruim de defesa é uma planície. E aí ele foi para a Mongólia e buscou altitudes lá. Invadiu até lá e segurou. Depois daí, nunca mais os mongóis atacaram eles ali. Mesma coisa na direção ali do Mar Cáspio, Mar Negro. Mesmo, ele invadiu e foi até... Ali, onde é a Crimeia... Esqueci o nome da elevação ali. Onde é a Crimeia ali, que é... Ali tem uma península da Crimeia, tem a Ucrânia, que está aqui em cima, aí eles tomaram. Mas antes já era deles. Mas a Crimeia ainda é Ucrânia. Foi mais longe ainda. Na época que tinha o Império Otomano, a Crimeia era disputada com o Império Otomano. Então ali sempre foi Rússia. Mas só que teve a União Soviética, se separou, virou Ucrânia. Exato. Esse é o problema. As pessoas falam: mas ucraniano e russo é uma língua parecida, eles se entendem. Né? Só como o português, né? O Brasil termina... Eu não sei a ou diferença. espanhol ou castelhano. Eu não sei a diferença dos dois, mas deve ser um sotaque. São sotaque. Ou algumas palavras. Um di e um ti.
É quase isso, é. Desculpa aqui, eu acho que eu vou ser É, cancelado pelo é. pessoal lá do sul do país. É quase isso, é quase isso. É. A ignorância. Mas entendeu? Então a Rússia fez uma estratégia ali, botou uma estratégia de sobrevivência. Então ela invadir, avançar o seu espaço geográfico, buscar se amparar, se ancorar, buscar ancoragem nos acidentes geográficos para poder sobreviver. Então aquele gigantismo territorial da Rússia é questão de sobrevivência. Entendeu? Então ele passou a buscar e expandir para a Europa, porque os ataques que eles recebiam vinham muito dali. Uhum. E aí depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa avançou mais, ficou aquela Guerra Fria, perdão, a Rússia avançou mais ainda para o lado da Isso. Europa. Surgiu aqueles países, a chamada cortina de ferro, né? Uhum. Vários países ali ficou, e aquilo preocupou a Europa e principalmente os Estados Unidos, porque a Rússia, para ser um país super poderoso, já tinha muito território. Faltava o quê? Acesso ao mar quente para poder facilitar o comércio. E aí surgiu o quê? A OTAN. Os Estados Unidos incentivou a criação da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, que é justamente com o objetivo de barrar esse poder, esse crescimento econômico da Rússia, ali o acesso àquele mar do norte, que fica ali entre Suécia e a Dinamarca. Dinamarca, justamente. E a OTAN foi criada com esse objetivo. Então, olha só, a OTAN, objetivo de quê? De barrar a A Rússia. Rússia. E aí depois, com o tempo foi passando, acabou a Guerra Fria, esses países da O Pacto de cortina Varsóvia, né? acabou ali, acabou a União Soviética, não foi? Foi. E o primeiro país que pediu independência, Ucrânia. Isso foi muito significativo. E quando a Ucrânia pediu independência, o que aconteceu? As outras se encorajaram. Observe a importância e a estratégia da Ucrânia. Quando ela pediu independência, os outros países tiveram coragem de passar a pedir. E aí foi um monte, não me lembro o número exato, cerca de 15 países, todos pedindo independência. E a Rússia deixou, a União Soviética deixou de existir, e a Rússia perdeu espaço. A União Soviética era uma espécie de império. Tem até É. a diferença do reino para o império. O império, você tem que governar várias tribos, civilizações diferentes. Dentro da União Soviética, você tinha muçulmano, E Você- religião, você diferença de tinha raças, os etnias, eslavos, você tinha em torno de os duas religiões. siberianos, então um monte de cultura diferente, né? Objetivos, Imagina, cultura diferente. imagina uma cortina de ferro mesmo, porque ninguém sabia as informações lá de dentro. Como é que uma revolta cristã, uma revolta islâmica era contida? Na base da porrada. Exato. E esse foi um dos objetivos, já que a Rússia criou esse território tão gigante, a primeira base dele é aumentar o território, ela precisou ter força Isso. para poder impor moral e manter esse território. Então você vê hoje, a Rússia tem histórico, a União Soviética tem forças armadas tão autoritárias, e a cultura interna deles é muito, Isso. não é isso? É questão de sobrevivência do país. Então às vezes a gente fica comparando com a gente, mas a nossa realidade é completamente diferente, A né? gente tá no território muito tranquilo, né? Tranquilo, né? E aí a Ucrânia, que foi da União Soviética, tem lá, é o celeiro da Europa, tem muita agricultura lá. Inclusive, todo o gasoduto e oleoduto que vem da Rússia, fornece para a Europa, passa por dentro da Ucrânia. Aí tem todo esse vínculo cultural e ainda mais essas planícies, essa facilidade de invasão, deixar a Ucrânia fazer parte da OTAN, que foi criada para quê? Então, Tá bom. realmente você passa a entender assim que é Mas o difícil tomar conflito, né? partido. Interessante. O porquê do conflito, né? Eu não sabia. É. O Então, interessante para mim, como- eu fico, rapaz, a gente quer tomar partido por um lado, afinal de contas, a Europa é o Ocidente, nós somos do Ocidente, nós somos, quer queira, quer não, nós somos do Ocidente. Nossa cultura é a cultura ocidental, né? Mas é difícil tomar partido. Então, na verdade, eu rezo para aquilo ali acabar. O interessante é assim, eu gosto de olhar, eu tenho a esperança que vai dar certo e daqui uns anos a gente consegue analisar como foi a Segunda Guerra, a gente É. analisa. Mas o interessante é como você observa como a geografia determina até o seu comportamento. Se você mora Exato. numa planície, você tem contato com outras civilizações. Uhum. Se você mora entre montanhas ou entre desafios, assim, como se fosse assim. Por que que o Brasil fala português e a América inteira fala espanhol? Nós temos uma floresta que nos protege, É. não é? E nós temos Pode ser também uma barreira, né? é uma barreira É. natural. Assim como você tem ali nos Himalaias, você tem a China e você tem a Índia, você tem o Paquistão. É. Se você pega o pessoal do Paquistão e da Índia, eles são meio parecidos. Agora você pega China e Índia, é diferente ao olho. É.
são divididos ali por uma montanha. Então, Uhum. montanhas, elas dividem pessoas. Vamos botar a civilização piauiense e civilização cearense. Né? Isso Que já tem... é papo pro outro Isso, mas a gente podcast. está adiantando, porque nós temos aqui uma cisma, né? Que é a região de litígio, né? Sim, sim. Justamente que você tem duas civilizações, né? Porque são É tudo divididas por igual, uma rapaz. Tanto serra. cearense, piauiense, tudo muito É, parecido. então, Eu que nasci no Ceará e resolvi morar aqui, a eu gente tem vejo uma, muita coisa a gente tem parecida, uma né? Uma cultura integração, muito começa pela semelhante. língua, É. né? Uhum. Mas se você olha para o país, você vê que literalmente a geografia determina como a É. nação vai agir, né? Uhum. Verdade. É muito, assim, eu acho que a geopolítica, eu tive o primeiro e único contato no terceiro ano. E não Uhum. dei muita bola, mas hoje eu vejo assim que você começa a observar por que cada país age assim, por que os Estados Unidos agem de uma forma, por que que a Rússia, a Rússia é autoritária. Ah, às vezes ela tem que ser. É, Tem muito vizinho, verdade. né? O problema é assim, eu falei até pro Érico, rapaz, Essa estratégia de sobrevivência, ela tinha que ter um isso, território grande para poder defender, ela tem que ter forte para manter o território grande e tem que isso. cuidar de seus vizinhos. Já que ela não tem da Rússia até a Europa, não há acidente geográfico valioso para defender. Uma montanha, Então, então vamos botar um país no meio aqui. você só tem País tampão. Então é, tem que ter uma Ucrânia, tinha que ter outros, a o Ucrânia, tinha leste que ter, europeu, então né? tem que ter para evitar que a Europa venha, né? É. Então agora, só que agora a OTAN quer entrar na Ucrânia, então por isso que essa reação tão aparentemente desesperada do Putin, né? Eu puxei esse gancho justamente por causa do nosso, um tema que nós vamos abordar, é justamente isso, né? É verdade. E a gente não Então, podia perder essa o oportunidade de o falar papo com, tá bacana, né? A gente né? falou de exército, segurança pública, geopolítica e tudo. É A gente importante, graças a Deus, que a gente está aqui no nosso país, no Brasil, no estamos Piauí, agradecido. tranquilo, né? Entre, tranquilo. Não vou lhe dedurar que você está aqui, não, mas qualquer coisa. Ó, só lembrando, pode 086 no Instagram, né? Nosso canal, pode 086. E também, se você quiser ser apoiador, tem o QR Code aí na tela. É só entrar pelo QR Code, você vai ver todas as informações para virar um patrocinador da gente aqui. O papo tá bacana, Coronel, mas a gente vai encerrar a nossa conversa. Agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. É muito legal a gente tá é um pouco do que eu já conhecia da vida militar, né? A gente tá entendendo, tá conhecendo mais dessa figura que isso já representa aqui para o estado, né? Que tá tem toda essa vivência, questão de segurança pública, tá muito interessante, né? A gente ter na na Guarda Municipal, a gente teve uma pessoa como o senhor lá que realmente tem essa vivência, né, de exército, de comando, de segurança pública, foi do Ministério da Justiça, é muito legal também. E uhum. saber que essa pessoa é um pouco como a gente também, né? É Tem, claro, fala igual. Né? tem todo esse lado, então a gente agradece muito por ter aceitado nosso convite, né? Eu e Eu o que Leopold. agradeço, né? Eu que agradeço o convite, o espaço. Fiquei muito envaidecido quando eu recebi o convite em estar aqui. Já tinha assistido alguns podcasts de vocês e agora estar aqui, conhecê-los pessoalmente, né? Não sabia que você tinha servido lá o Beck, né? Sim, sim. Serviu agora. Mas muito obrigado. E falar de Teresina, o Piauí, você fazer relação, eu fico muito feliz, né? Porque nós não escolhemos onde a gente nasce, Isso. né? A gente não escolhe. Deus escolhe, decide. Eu sou muito feliz de ter nascido em Fortaleza. Deu tudo certo na minha vida, graças a Deus. Mas eu escolhi viver em Teresina. Aqui cheguei, gostei, me apaixonei pela cidade. Gosto, amo isso daqui. Então eu escolhi ser teresinense, né? Graças a Deus recebi teresinense e piauiense de papel passado. Recebi o título de cidadão piauiense e cidadão teresinense. Guardo isso com uma honra, né? Não sei nem onde é que está a minha certidão de nascimento, viu? Mas os meus Os títulos, títulos. rapaz, eu guardo com maior alegria lá em casa. Tem um lugar especial para eles. E para mim, assim, é um motivo de muito orgulho. Mostro para o meu filho. E estar aqui, falando um pouco da minha história, da importância que tem para mim o Piauí, Teresina, na minha vida, na vida da minha família, para mim é muito significativo, tá? Muito obrigado, desejo boa sorte, sucesso para vocês Obrigado. com esse Obrigado. trabalho. Acho que começaram muito bem, né? Tá no caminho correto, estrutura boa, cresça cada vez mais
E espero retornar aqui outras vezes. Não, certeza. as portas Não ficam esqueça da abertas. gente. As portas ficam abertas aí. Obrigado, viu? Vamos, Valeu, obrigado. Prazer vamos te conhecer. esperar aí, quem Valeu, sabe, Leopoldo. Prazer. esperar quem sabe o final desse conflito aí pra gente É. analisar. A gente Vai traz entender. a gente traz um professor de geografia, um de história, bota o coronel aqui, a Nossa, gente A gente pode até analisar mais taticamente, operacionalmente, Isso, podemos falar isso aí também. que eu... A gente pincela um pouquinho da geopolítica, a gente pode falar um ser pouquinho de só cada legal coisa, também claro. falar dos Agora, só treinamentos. falou da guerra, é importante você, só falando da guerra, eu conversei essa semana com um jornalista, e ele comparando as notícias que ele leu, veja bem, a guerra atual, ela está diferente da Segunda Guerra Mundial que a gente falou, que acontecia só no terreno físico do terreno, hoje ela acontece em todos os espaços. Em todas as esferas, né? Exato. E a esfera da desinformação, seja virtual ou real, ela é muito forte. Ela é uma arma. É uma arma de A guerra. fake news, ela é uma Então, arma. ao ler uma notícia, Cuidado. analise muito bem a fonte. É uma fonte do Ocidente, da Europa, sabe? É uma fonte do Qualquer Oriente. que seja Qual a o fonte, interesse? Então, muita notícia eu tenho observado que você, opa, aqui merece uma análise mais aprofundada. E que eu vejo a notícia nacional já trata como verdadeira. Então, há muita notícia para se avaliar. Outros dias, Mas a gente já está puxando outro assunto aí, vamos parar. Outros dias um jornal matou a Rainha Isso, Elizabeth, né? essa semana. Foi Pra ontem, gente ver anteontem, né? É. Esse dia. O papel disso tudo, né? Você percebe a notícia A dessa. desinformação, o impacto hoje na nossa vida é muito forte. E aí que surge a chamada fake news, Isso. né? Que tem um impacto negativo muito grande e as pessoas devem, e é importante, até vocês falarem isso, no trabalho de vocês, chega a muita gente, é saber ler a notícia. Uma das coisas que tem que ser avaliada é a fonte. A fonte, quem produziu aquilo. Se não está claro quem produziu aquilo, para. A probabilidade de ser uma fake news é muito alta. Ora, se a notícia que você falou aí, que foi Veio de uma fonte, uma né? fonte que é, em tese, muito conhecida no país, não era verdadeira? Imagina Quanto mais uma quando sem- você vê uma sem notícia, origem, né? que você vê uma notícia, principalmente no seu WhatsApp, ou num blog, quem é a fonte disso aqui? Então tem que analisar muito fortemente, não só o conteúdo, mas principalmente a fonte. Analise o conteúdo também. Tem, às vezes, você lê uma notícia, você vê incoerência dentro do texto, né? E você vê incompatibilidade com a realidade. Então, mas eu foco na fonte. Avalie bastante a fonte. Tem Mas que saber aí quem é a fonte. aquela máxima, só o tempo vai dizer, né? O que que foi. Falou A, falou B, a guerra aqui, quem tem culpa é a Ucrânia, quem tem culpa é a Rússia, quem tem culpa. Não, Só o quem tempo, né? vencer vai contar a história dele. Isso. Aí você vai A conhecer a versão, né? verdadeira história dele. Você vai É saber isso a aí. versão dele e a verdadeira. Porque tem as três. Aí pronto. tem as Aí vai, três verdades, publica no né? livro de história e vira-se As três verdades, Verdade. a minha, a sua e a verdadeira. a verdadeira. Ou de quem escreveu. É. Então, brigadão, Coronel, por ter vindo. Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estão assistindo a gente até agora. Mais uma vez, reafirmo que as portas estão abertas, Coronel. Quando quiser vir falar de novos projetos, umas coisas. Quero voltar aqui. O 086 tá aí. Muito bom pra estar isso. aqui com vocês. Muito bom. E é isso, né, Leopoldo? Isso A aí, gente cara. encerra hoje. Muito Boa bom noite para todo mundo e até a próxima. Valeu, pessoal.